Olá, hoje no programa TV Oeste receberemos Amanda França, secretária executiva de Política de Promoção da Igualdade Racial, e Vera Lopes, que é presidente do COMPIR. Olá! Prazer recebê-las aqui conosco, tratarmos deste tema tão necessário e importante para os tempos atuais. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Amaral, Paulo. O convite é sempre muito grato, recebemos muito de uma forma colaborativa para que a gente possa falar um pouquinho do trabalho que acontece na Secretaria, trabalho que acontece em Osasco e também como que nós precisamos caminhar para a construção participativa de todo esse processo de abordagem da política de igualdade racial, como que nós estamos aí enfrentando esses desafios e conseguindo superá-los, né? Vera Lopes, presidente do COMPIR. O que é COMPIR? É o Conselho da Promoção da Igualdade Racial do município de Osasco, que está na 3ª edição. Muito bem. Amaral, uma alegria, né? Uma alegria a gente ter essas duas mulheres importantes, representantes de movimentos que nos faz crescer. Cada vez que nós conversamos, cada vez que eu converso com a Amanda, eu tenho a impressão que eu cresci um pouco mais no meu conhecimento e na desconstrução de alguns conceitos que a gente tinha e às vezes a gente fica com receio de falar, mas como é amiga, como sabe nos ensinar, como tem benevolência, é gostoso estar aqui para a gente aprender com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E a Vera, eu já contei para ela fora do ar, eu já tinha procurado, mas eu não tinha achado. Ela falou, você procurou em lugar errado, que era para a gente já ter batido um outro papo num outro programa. Que legal recebê-la. E o que você tem feito de importante agora lá no Conselho, Vera? Então, Amaral, Paulo, é muito bom a gente estar aqui, né? Já estive aqui inúmeras vezes, mas neste momento nós estamos tentando reconstruir a proposta da luta pela promoção da igualdade racial no nosso município. Porque muitas coisas a gente vem discutindo desde a primeira edição do Conselho. Mas como alguns encaminhamentos não se tornaram leis municipais, aí na mudança de gestão a gente perde aquilo que a gente já estava construindo. Então, estamos retornando algumas pautas que são urgentes, porém, a partir de uma proposta de novas leis, para que sejam políticas públicas garantidas, e não a cada troca de gestão a gente tenha que recomeçar tudo quase novamente. Que do ponto zero. Então, o trabalho dessa 3ª edição ela está pautada em novas legislações. Não, olha, nós vamos falar durante o programa, teremos tempo para isso, mas você poderia dar um exemplo de uma lei, por exemplo, que está faltando para nós discutirmos, colocarmos aí em discussão? A primeira coisa, para que a comunidade negra tenha um atendimento específico em suas particularidades, há uma urgência de um cadastramento a partir do quesito cor. Sem isso, nós não sabemos quem somos, onde estamos, quantos somos. E esse quesito cor já existe em todos os formulários das repartições públicas e privadas, principalmente na educação e na saúde. Só que, por vários desafios, até mesmo constrangimento, tanto de quem pergunta como de quem vai responder, isso não é realizado a contento. Então, por exemplo,
existe alguns programas para a saúde da população negra. Só que esses programas não poderão ser implantados se a gente não tem um mapeamento desta população negra com alguns problemas de saúde específicos deste universo. Então, na saúde, precisamos, com urgência, uma formação para todos os funcionários em todas as escalas, desde aquele que atende lá no balcão até um médico especialista XY, sobre esta pergunta, né? Qual é a sua cor? Vera, Entendi. isso não gera, de certa forma, um paradoxo, haja visto que a nossa função e atividade é esquecermos esta diferença. No nosso consciente, acredito que o trabalho de vocês esteja justamente... Vocês não, nosso, como um todo, esteja justamente para não segmentar. Eu entendo a sua colocação, haveria necessidade de fazer uma pontuação para quantificar, localizar e saber onde estão. Mas uma das resistências, por acaso, não seria justamente esta tentativa de unicidade, uma vez que não somos todos iguais, ponto. E no formulário tem cor da pele. Isso, de certa forma, não é um paradoxo? Eu respeito a sua pergunta, que é bastante pertinente, Amaral. Porém, ontem, né, a gente recebeu muitas mensagens que dia 19 de abril não é o dia do índio, mas sim dos povos indígenas. Ok. Sem um cadastramento que pergunte qual é a sua cor, qual é a sua etnia, como que nós, aqui em Osasco, poderíamos saber de todos os povos indígenas que aqui existem? Perfeito. Certo? Anemia falciforme é uma doença típica da população negra. Aí, veja bem, no atendimento médico, se não existe nem a formação do próprio médico sobre as implicações, os sintomas da anemia falciforme, quando chega uma pessoa com anemia falciforme, ela pode ser atendida, sim, porém, saneando aquele momento. Agora, se lá, no prontuário dessa pessoa tem que ela é preta ou parda, de repente, nós vamos perceber que lá na Zona Norte, olha, em 3 meses, nós atendemos 10 pessoas pardas ou negras com o mesmo problema de saúde, com os mesmos sintomas. É exclusivo só de pessoas pardas ou negras? Não exclusivo. Não exclusivo, porque a nossa sociedade brasileira, ela é mestiça. Sim. Então, tem muita gente que jamais se apresenta como parda ou preta. Eu tenho na minha descendência, o meu Então. tataravô era negro. Isso é o comum na sociedade brasileira. Então, falar que todos são iguais, todos são iguais como humanos, mas não em direitos. Está muito séria essa conversa, gente. Vocês estão levando muito sério. A primeira coisa, o Amaral falou, era negro. É negro ou preto que eu tenho que falar? Qual é o jeito certo, Vera? Olha, o preto e o pardo, na somatória do IBGE, gera o negro. Gera o negro. Olha, o falar eu não preto, sabia disso, juro por o Deus. falar preto, durante muito tempo, os povos escravizados eram tratados como pretos de uma forma pejorativa. Sim. Então, durante muitos anos, não era legal você chamar um rapaz ou preto. Então, tirou-se que o negro seria o mais indicado.
mas depende de como é falado. Entendi. Percebe? Sim. Deixa eu emendar a pergunta, mas agora para a Amanda. A Vera falou sobre os povos indígenas. Eu fui visitar, falei com a Simone lá Nossa, no foi Shopping ótimo. Plaza e tirei uma foto, fiz questão de tirar uma foto com o Cocar, tá no meu Insta, né? Até para justificar as nossas raízes, origens, né? Justificar não, até para homenagear. Porque né? nossas é muita gente, né, o alemão? As nossas, o brasileiro é uma mistura, nós somos mestiços. O brasileiro é uma mistura É um do vira-lata, índio. isso no bom sentido. É o povo resistente, é o povo que luta, é o povo, enfim. E eu tive lá, falei, né? Eu falei a tribo Pancararé que estava. A Simone já veio, ela é muito efusiva, né? Não, é o povo Pancararé que está. Então, essas terminologias, eu acho, agora trabalhando mais diretamente com comunicação, e a pergunta é para Amanda, não falta comunicação. Nossa sociedade, preto, branco, vermelho, amarelo, não falta comunicação para a gente explicar como nós estamos fazendo nesse programa. Não falta espaço para a gente falar, para a gente não precisar falar para o médico, você tem que ver se a pessoa é preto, branco, amarelo, negro, não chegar nesse ponto, não é isso? Porque nós vamos ter que fazer um programa para falar para o povo da saúde, você tem que fazer a pesquisa, porque tem algumas doenças que são específicas, assim como tem algumas doenças que são específicas do japonês, enfim, não é? Pergunta. Prontinho, sabe que você falando isso, me veio até a seguinte ideia, Vera. Olha só, nós estamos aqui em 2022 e ainda num momento que você levantou uma necessidade de que nós precisamos colocar de uma forma muito normal as terminologias, as nomenclaturas, as explicações, Sim. sendo que, na verdade, isso já tinha que ter acontecido na nossa vida, por exemplo, na escola, Paulo. Exato. Imagina que se Exato. tivesse Próximo acontecido uma item. lição de casa profunda na escola, você, eu, todos, né, que tem alguma dúvida, não seria mais uma pergunta. Seria uma certeza, nós estaríamos num outro nível de debate já. Porque falar sobre esse tipo de diferença social, de diferença racial e esse desequilíbrio, na verdade, não é nem diferença, né? Chega a ser até algo que não traz equilíbrio para a nossa sociedade. E tratar isso hoje em dia ainda é tão triste e pesado. Sim. Uhum. E aí, Isso quando que você fica fala... sério, né? Por isso que fica sério, Exato. né? Ontem, no dia de referência à população indígena, o que nós mais vimos foi Dia do Índio. E se isso tivesse acontecido, abordado na nossa escola, nós tivéssemos entendido que indígena é uma etnia e que dentro dessa etnia tem vários povos, Pancararé, Guaçu, Cocal, quais os outros? Nossa, nós identificamos tantos outros em Osasco. Eu tenho a origem da minha família do Funiô, que é da Paraíba, né? Minha mãe é do sertão da Paraíba. Então, eu tenho parentes que são desse povo. Sim, povos originários. E aí, olha que legal, nessa Semana Indígena que aconteceu lá no Osasco Plaza, tivemos a oportunidade de entender, abordar e de compreender, assim, de forma, obviamente, que muito superficial por enquanto, Vera, mas descobrimos que tem indígena no metalúrgico, lá na Zona Sul de Osasco, que nós pensávamos que era muito mais concentrado na Zona Norte, tem bastante na Zona Sul. Descobrimos novas etnias, novas conexões. E aí, no dia 1º de maio, vai ser um dia importantíssimo que nós vamos dar conta de reunir, de fazer um evento para fortalecimento e preservação da cultura indígena. Todos estão convidados, eu já quero até falar aqui, fazer essa propaganda dessa atividade que vai acontecer lá no Parque Chico Mendes, a partir das 10 da manhã, lá no Varandão. O Parque Chico Mendes fica na rua Lázaro Suave, número 15. Até decoro, né? Porque trabalhei 13 anos no meio ambiente, para você não decorar. Mas a questão é, nós, população, precisamos estar nesses ambientes para compartilhar cultura e para ser curioso e entender, absorver e disseminar. Porque daí a gente vai, num momento como esse, já está superado, né? Essas dúvidas. A gente vai estar indo para um outro patamar de realmente, já entendido aqui quais que são as etnias, qual é a profundidade da ciência que tem que ser desenvolvida para atender hoje
o processo de modernização, evolução, que acontece, né? É um Sim. movimento impositivo em que a população indígena também tem que fazer parte de todo esse contexto. Não só de garantia de direitos das terras, porque o Brasil, como um território originário, tem que garantir as terras para esses povos, que afinal de contas eles não têm contrato lá de compra e venda, na verdade? Não tem como exigir isso deles. O que nós temos que fazer é valorizar a cultura, garantir os direitos e trazer essa pauta para dentro da escola, para que as crianças absorvam, entendam diferença e também entendam qual que é a sua ancestralidade, né? Porque pode ser que tenha uma ancestralidade indígena, pode ser que não. A gente Amanda, tem que entender. Qual a sua dificuldade? Eu vou perguntar qual a sua dificuldade em estar desconstruindo e colocar a minha dificuldade em estar aceitando, de certa forma, como acredito que sejam de tantos outros, porque no meu ensino médio e primário, eu aprendi que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e vieram os navios negreiros como produtos, aquelas pessoas tinham que trabalhar, pois os índios eram preguiçosos para a mão de obra. E aí a gente idolatrou o Raposo Tavares, que veio dizimando tribos e avançando pelo interior de São Paulo e outro. Esta foi a nossa formação. E hoje a gente vê que um tanto quanto errônea, um tanto quanto jogo de interesses da época. Mas isso forjou o meu caráter e de muitos. Sim. Que a gente tem que se policiar e ver que Raposo Tavares não foi um grande herói, mas ele fez parte da nossa história. Ele está lá escrito como uma pessoa que desbravou o sertão do Brasil. Esta é a nossa dificuldade, ou minha dificuldade. E qual a sua dificuldade em trabalhar com esta nossa dificuldade? Amaral, se nós fizermos o recorte no ensino, na educação, a Vera tem muita propriedade para falar isso, acho que a gente tem que, nesse momento, identificar as oportunidades que temos e aberturas para que a gente consiga implementar um plano pedagógico que realmente aborde diariamente esse processo de desconstrução. Porque não adianta fazer isso só no dia 19 de abril, sim, que, na verdade, a população indígena nem considera como um dia verdadeiramente referência para eles, e sim algo construído pela população branca, porque tinha que referenciar de alguma forma, né, Vera? Sim. E aí, e também entender que essas abordagens, como o Novembro Negro, por exemplo, a população preta, a história da população preta, o que foi essa população escravizada que veio para cá e que até hoje a gente luta para tirar essa imagem de uma população inferior. Inferior a quê? A conhecimento, a força? Porque a ciência, durante muito tempo, e olha com o que estamos lutando contra, a própria ciência quis dar conta de mostrar de que os negros eram uma raça inferior à branca. Fisicamente, exato, mas é notoriamente intelectual, físico, discorda-se totalmente, né? Então, mas e agora nós indo nesse processo de desconstrução, na escola nós temos esse contexto, mas e quem não está mais na escola, Paulo? Aí eu sempre, nas minhas conversas, nos nossos bate-papo, palestra, eu sempre parto do seguinte, Vera, gente, vamos partir do será? Será que o que eu aprendi está certo? Porque só abre a mente então, para um novo conhecimento. Amanda, se usa muito o termo, e ele é até bacana de se falar desconstrução, mas que também se arremete para destruição. E estamos desconstruindo isto para construir o quê? Está claro o que estamos construindo além da igualdade? Aí a gente se depara com a necessidade de ter especificamente num formulário a separação etimológica da pessoa. O que estamos construindo aqui? Você ia falar, Paulo? Não, eu ia falar que eu não concordo com essa visão sua, mas nós somos colegas de bancada, temos direito de discordar. Eu acho que o conceito é claro da desconstrução do que é preconceito. O conceito é desconstruir o preconceito e construir uma sociedade igualitária. Ponto. No meu entendimento. Eu não sei se isso é claro para todo mundo, talvez não seja. E também quero alertar que nós estamos aqui fazendo aquele papel de contraponto. De contraponto. Muitas das coisas que nós estamos perguntando, Vera, você já me ensinou em outras oportunidades, já discuti com a Amanda, a gente já tomou um negocinho junto para conversar mais livre. Perdão.
Mas, assim, tem muitas coisas que a sociedade ainda é preconceituosa e a gente tem realmente que desconstruir. Mas, desculpa, eu falei da minha opinião, desconstrução, Amanda. Mas deixa eu trazer aqui algo que talvez possa ajudar não só a responder a pergunta do Amaral, porque muitas perguntas, as respostas, elas vão acontecendo com o tempo, a partir da mudança de olhar e da abertura para o novo. Então, quando nós falamos na desconstrução, é tentar mudar o olhar das pessoas que foi direcionado pelo colonizador e implantou o racismo estrutural, né? Que eu acho que todos nós ouvimos muito falar sobre isso. E esse racismo é como um alicerce de uma casa. Ele está ali, você não vê, porém você sabe que a casa ela está sustentada pelo alicerce. E toda a política da colonização fez com que o negro fosse sempre tido como um ser inferior para justificar, né, todo o processo de desumanização com o qual ele era tratado, porque não era só uma questão de não ser assalariado. Ele não era tratado como um ser humano. Ele era desalmado. Então, o que acontece? Quando nós, né, comunidade negra, movimentos, nós falamos na desconstrução, é você tirar essa venda dos olhos que foi colocada durante toda a história. E a educação formal não deu conta. Nós estamos aí desde 2003 com uma lei, que é a Lei 10.639, e depois a 11.645, que trata da educação como corresponsável dessa desconstrução. Por quê? Nós não conhecemos, né, talvez seja a com mais idade aqui de nós quatro, mas no meu ensino fundamental, no meu ensino médio e até nas duas faculdades que eu fiz e pós, eu não tive nada sobre o continente africano. Percebe? É ignorado. Então, o que eu conheci do continente africano era a miséria. Sim. Aquelas crianças raquíticas e, enfim, tudo que vinha do continente africano era tido como algo feio, ruim. E esse é o racismo que está na estrutura. E esse racismo que está na estrutura, que dá o formato para a casa, que nós chamamos, então, do racismo institucional. Porque todas as instituições ou todas as casas têm o mesmo alicerce do racismo, que foi forjado em toda a sociedade, em toda a formação da sociedade brasileira. Então, desconstruir, a gente precisa ir descolonizando o olhar. Perfeito. Muito bom. Gente, nós vamos fazer uma pequena pausa. Nós estamos em rede nacional pela Com Brasil. Agradecer Fernando Mauro, agradecer. Hoje o meu abraço especial para o Paulo Miranda, que é lá da TV de Brasília, TV comunitária de Brasília, que é um grande defensor das causas humanísticas, enfim, ele de todas as questões que a gente discute em comunidade. Paulo Miranda, um grande abraço. Esse programa é dedicado ao amigo. Enfim, daqui a pouquinho a gente continua aqui
na TV Osasco, na região, e também pelo YouTube. Você pode acessar TV Cioeste, entra lá, gente, compartilha, curte, manda para os amigos, para os inimigos, manda para todo mundo. Vamos fazer um canal forte. Importante a gente ser visto. Então, um grande abraço. Vamos ficando por aqui na Com Brasil. Já já voltamos. De volta com o programa TV Cioeste e fica aqui a pergunta. Você já participa de algum grupo de trabalho no Cioeste? Eu comecei um trabalho enquanto Secretaria do Meio Ambiente nas câmaras de meio ambiente, Câmara Técnica para Desenvolvimento de Políticas Intermunicipais. E aí, com essa experiência e interlocução, a proximidade que eu tinha já com o consórcio, obviamente que os procurei, fiz uma reunião com o Lapas, que agora é o presidente, né? Agora é secretário executivo. O presidente é o Rogério, nosso prefeito. Nosso prefeito de Osasco, exatamente. Fizemos uma reunião para fazer o trabalho de implementação de um GT intermunicipal de combate ao racismo. E legal. Com isso, fazer uma parceria com a Secretaria de Justiça também. Nós estamos caminhando nesse contexto, Vera. Só que ainda estamos com os ajustes, né? O GT intermunicipal está funcionando. Inclusive, nós tivemos uma conferência regional de promoção da igualdade racial, que aconteceu dia 12 de fevereiro. Infelizmente, foi de modo híbrido, porque com a pandemia nós ainda estávamos inseguros, né? Apesar de que nós já estávamos com um avanço bacana no índice de vacinação, mas não deu para colocar todo mundo presencialmente. Fez muita falta ter aquele olho no olho. A Vera, ela foi presidente da comissão organizadora da conferência, trabalhou, conduziu muito bem. Essa comissão organizadora teve o Cioeste como parte integrante, o Carlos participou conosco desse processo. E o Cioeste hoje ele é um pilar de conexão entre os municípios. Osasco está com uma força atuante bastante expressiva. Você pode dizer o mesmo das cidades em torno que participam no consórcio, pela sua visão? Na pauta da igualdade racial, infelizmente não, porque aqui está tracionando. Exato. Enquanto Osasco acendeu essa pauta de uma coordenadoria para uma secretaria, nós ampliamos o número da equipe. Tem uma equipe que tem qualidade para desenvolver as políticas públicas para a cidade. Tem o Compir, com a presença da Vera, com todos os outros conselheiros, Luciana Cobo, a doutora Mônica, né, Vera? Sim, Mãe Inês. Tem uma doutora Lázara, tem uma representatividade muito importante e o objetivo é que a gente realmente consiga construir isso de modo participativo. Só que Osasco, nesse sentido, nós estamos tentando ampliar, replicar esse trabalho para os outros municípios. E fortalecer, fortalecer. Porque com esta 5ª conferência intermunicipal, a gente percebeu que as pessoas que estiveram conosco, tanto na organização como no dia, participando, né, virtualmente da conferência, essas pessoas, ao sair desta atividade, elas começaram novas ações, novas articulações em seus municípios, como formação de conselho, criando grupos de movimentos para a luta contra o racismo. Então, eu acho que Osasco impulsionou. É a locomotiva. 12 municípios conosco. 12, deixa eu até falar aqui que fizeram uma colinha para mim, Vera. São os 12 municípios do Cioeste. Não, né? teve mais. Teve mais, além disso? Foi Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Barueri, Pirapora do Bom Jesus, Cotia, Jandira, Taboão da Serra, que não faz parte do Cioeste, mas tem uma coordenadoria especial de igualdade racial, inclusive um abraço para o Antônio Carlos, que é sempre atuante em todos esses projetos, né, Vera? Vargem Grande Paulista participou conosco, Itapecerica da Serra e o consórcio. Acho que o Wesley e a Laodiceia, eles são de Pirapora? Jandira foi uma cidade que nos surpreendeu. Eles montaram um grupo híbrido
e reuniram presencialmente em poucas pessoas, claro, mas lá na cidade ainda conseguiram levar a fala do prefeito. E aí, o que esperamos com isso? A pauta da igualdade racial tem que estar na agenda pública, tem que estar na discussão. Tem que ter grupos ali, mesmo que a prefeitura não tenha uma estrutura, como uma secretaria, uma diretoria, mas que comece com pessoas que levam a pauta para frente, que debatem e que criem conexão com os movimentos, com aqueles interessados e construir a questão da igualdade racial e da visibilidade, que aí sim, porque não adianta só Osasco se tornar uma cidade antirracista. Nós hoje estamos caminhando em diversos aspectos para que a gente consiga, e eu sou muito otimista, Vera, eu acredito que é possível. Sim. Porque senão, Sim. imagina se a gente Se levantar... eu não acreditasse, para que estar como Seria presidente de um Verdade. conselho, né? É isso mesmo. E assim, ver a história da Vera de vida são coisas que me inspiram, porque independente do sufoco, do desafio, do desânimo que às vezes abate, porque eu sei que não é todo dia que ela acorda com essa força e com essa raça, não é? Busca. Mas aí a gente busca força um no outro. Então, como que os municípios estão se ajudando agora? Legal. Amanda, e na questão do perfil, eu acredito que para que haja uma, se assim posso dizer, liderança que você ocupa, que você traciona, não vamos nem colocar nesta hierarquia, mas alguém que atue. Que tipo de pessoa você convocaria para estar na trincheira, na linha de frente, assim como você? Fica aqui as câmeras para você convidar as pessoas, porque você começou com um trabalho voluntário, acredito eu, um espontâneo. Como que foi o seu início? Existem dois contextos, né? Minha história pessoal de vida, Sim. em que eu tenho uma formação em ciências sociais e um mestrado em ciências ambientais. Então, eu entrei na área de meio ambiente, trabalhando com projetos socioambientais, e entrei como voluntária na prefeitura. Sim. Em 2009, Vera. Olha só. É bom saber. Trabalho infantil, tá vendo? Que exagerado. Mas, desde então, trabalhando, desenvolvendo projetos com foco socioambiental, eu já comecei a virar minha vida profissional completamente para desenvolvimento de projetos sociais. E aí, aos poucos, de combate ao racismo, preconceito e discriminação, e com foco em desenvolvimento com uma percepção mais apurada para a diversidade e inclusão. Tanto que até vou mandar um abraço para ele, o Nelson Abad. Nós fizemos uma visita em Araraquara, fizemos uma viagem, Vera, de 24 horas num carro para a gente conhecer um projeto para implementar um centro de referência de acessibilidade aqui em Osasco. Araraquara é referência, eles são nível 4 lá. E o Nelson Abad, ele faz parte hoje da Secretaria da Pessoa com Deficiência, junto com o Salomão, que é o secretário. Um abraço para o Salomão também. Salomão é um querido, né? Gente boa pra demais. caramba. Ele tá me devendo, viu? Ele tá me devendo. Já era para ele ter vindo aqui 2 vezes, ele me deu o bolo 2 vezes. Cobra Salomão, tem que vir, viu, cara? Esse é um secretário da hora. É uma pauta que precisa ter destaque. E assim, comecei minha vida olhando muito para essa questão da diversidade, a inclusão e o recorte da pauta da igualdade racial por conta de uma questão pessoal mesmo. Amanda, qual foi o seu gatilho? Porque você também, apesar de bem mais nova que nós, mas acho que você também passou pela formação primária e até com estes gessos que a doutrina nos impôs. Como que você rompeu? Porque, pelo visto, você rompeu bastante cedo e meio que por conta própria. Qual foi o seu gatilho para falar, opa, isso aqui não está legal? Tiveram 2 momentos na minha vida. Agora eu vou falar uma coisa muito pessoal, Vera. Olha só. Vamos lá. Esse vai dar um corte, hein, produção? Olha, foca na Amanda que vai dar um corte legal esse. E talvez isso seja uma experiência de diversas outras mulheres pretas, né? Porque quando eu tinha 6, 7 anos, estava no pré, e a minha mãe, eu via todas as crianças, Vera, indo para a escola de cabelo solto, liso. E a minha mãe, eu nunca soube lidar muito com o meu cabelo, né? Porque se passava a escova, ficava extremamente armadão e tal. E aí, a professora não gostava, então a professora queria que minha mãe fizesse trança em mim todo dia. Só que daí teve um dia que eu comecei a chorar. Eu falei para minha mãe, mãe, eu quero com o cabelo solto. E minha mãe me viu chorando e ela deixou. Só que ela não passava um creminho, né, tal, não tinha muito esses trejeitos, assim. Ficava bem esticadinho quando passava a escova. Eu cheguei na escola, a professora ligou para minha mãe, mandou minha mãe voltar para minha mãe fazer uma trança em mim. Olha só. Porque eu estava com o cabelo muito grande e atrapalhando as outras crianças. E eu com aquele cabelo daquele jeito, podia passar piolho para outra criança. Nossa, mãe. Então, Vera,
Entende? Isso já começa Cala na escola. fundo na alma, né? Aí aquilo ficou história do internalizado. cabelo. Ficou internalizado. E aí comecei a crescer, né, tal. E aí comecei a trabalhar, vim ser voluntária aqui em Osasco. Eu me formei no Paraná, vim pra cá. E aí, num contexto, num relacionamento, uma ex-sogra pegou e falou assim pra mim: mas eu quero que meu filho case com uma mulher branca de olho claro, gerente de banco. E eu estava sendo voluntária ainda na prefeitura. Mas ela já sabia do seu relacionamento Já, a com o gente filho namorava. dela. Sacou? Mas olhei pra também aquela sogra cena. já não é uma coisa lá tão referente. Sogra, pior. Onde é que eu entro nessa história? Onde eu fico? Nossa. Só que ao longo do tempo eu fui entendendo o que eu sofri. Que foi um racismo tão forte que eu falei, pois agora vamos ver quem eu sou. Aí começou tudo, cara. Isso motiva a tirar esse sofrimento num outro nível hoje, porque ainda continua. Nós ainda somos uma sociedade racista. Todos esses dedos que nós estamos para fazer algumas perguntas, eu com a Amanda em particular já nem tenho mais estudo que a gente, se eu estiver errado me corrige, até para a gente poder ser exemplo ou mau exemplo de como fazer ou não fazer as perguntas, as coisas, né? Mas ainda temos muito que combater, né, Vera? Quanto mais melanina, o sofrimento é maior, né? Porque, por exemplo, toda a família do meu falecido marido é da corzinha da Amanda. E assim, eu tive problemas com a minha sogra, porque para ela não era negra, e nem os filhos não eram negros. Meu marido era o mais novo da família. E todos os outros irmãos eram casados com pessoas não negras. E, de repente, como que vem para o filho mais novo uma namorada negra, né? Então, a minha sogra era negra, Mas a pergunta mas eu também tive o mesmo problema. Ô, Amanda, aliás, Vera, a pergunta que não quer calar. O casal se amava? Sim. Então a família não tem nada a ver com isso. Que você, Amaral, não sabe com quantos anos eu comecei a namorar meu marido. É que naquela época a família patriarcal, o preconceito, o racismo era muito mais enraizado, era muito mais enraizado. Sim, Mas, Amaral, até hoje, a gente hoje, percebe os muito. casamentos interraciais são complicadíssimos. Poxa, nisso eu tenho uma certa dificuldade, Amanda. Eu não sei se o meu radar não capta, talvez, desculpa a falta de humildade até. Eu acho que eu sou tão despojado dessa diferença que o meu radar não capta. Eu não vejo com tanta ênfase como vocês ativistas veem, talvez porque, para mim, realmente pouco importa. Só quem sente sabe, Amaral. Sim, acredito. Acredito Só nisso. quem sente sabe. E a educação tem uma responsabilidade muito grande, porque se a gente for trazer a história da educação do Brasil, as primeiras escolas, os primeiros professores, professorinhas, né, formadas lá na Escola de Magistério, ali da Praça da República. Então, a gente vai conhecendo que o negro não tinha a oportunidade de estar matriculado... Ocupando o mesmo espaço, de forma geral. Na educação formal. E isso perdurou por quase meio século. Mas isso era uma forma... Era lei? Era legislação? Sim. Ou era comportamental? Não, era lei. Existem, eu não sei falar aqui agora, eu sou péssima em datas, mas existem leis que proibiam as famílias negras matricularem os seus filhos na escola. Então, os primeiros negros que começaram a ler e escrever era porque, na casa onde eram escravizados, tinha alguém
que olhava tá. para ele com benevolência. Nós estamos falando da história um pouquinho mais distante. Isso. Assim, pouco tempo depois Mas existiam leis que proibia que negros fossem matriculados. Tanto que o professor Kabengele, que foi o coordenador do Centro de Estudos Africanos da USP durante várias décadas, né? Hoje ele é professor emérito. Como é o nome dele? Professor Kabengele Munanga. Temos que fazer uma referência, falar com todas Professor as letras. Isso. Então, o professor Kabengele, nas suas aulas, ele dizia para nós, né, logo lá no início da discussão sobre as cotas raciais nas universidades. Então, ele dizia assim, olha, para que o povo negro consiga chegar no mesmo patamar da educação que o povo não negro, ele dizia que estaria demorando, isso há uns 20 anos atrás, estaria demorando no mínimo meio século, no mínimo. Então, onde nós, população negra, estudamos? Nas escolas públicas. Aí, Paulo, Amaral, vocês poderão dizer, olha, mas tanta gente estudou nas escolas públicas e conseguiu entrar na universidade pública. Isso lá atrás, porque hoje nós sabemos o quanto está sucateada a educação pública, né? E aí... Eu diria que já esteve pior. Eu acredito que de uns anos para cá a moralização governamental... Vou concordar novamente. Não. Eu estudei em escola pública, era no Cenearte. Eu concordo que antigamente era muito melhor. Era muito melhor. Você entrar certeza. na escola pública era muito mais difícil do que não deu certo na escola pública, vai para a particular, acho que eu não fui correto na minha colocação. É lógico que foi muito melhor há tempos atrás. Teve uma degradação. Para educar elite, né? Teve uma curva muito boa. descendente, mas quando eu digo que já esteve pior do que é hoje, não que hoje está melhor que 30 anos atrás, de forma alguma. Mas eu acredito que está havendo uma moralização, de forma geral, nos governos. Hoje você vai em qualquer escola pública, você vê higiene, você vê decência. Que no finalzinho dos meus estudos eram vidros quebrados, eram carteiras rabiscadas. Eu acho que esta parte está havendo uma moralização. E está havendo a conscientização também de melhor reconhecimento para os mestres, para os professores. É a minha impressão. Estou totalmente errado? Que país você vive, Amaral? Eu não sei. Eu acho que nós não Ou- estamos no mesmo... Ou então só estão me levando para escolas bonitinhas para eu fazer as tomadas, de imagem. As escolas estão realmente mais bonitas, principalmente as escolas municipais, Sim, não só de isso Osasco. Porque a gestão municipal, que é responsável pelo ensino fundamental, então consegue ter, né, um olhar cuidadoso e investir, né? Mas agora eu fiquei em dúvida. Isto são em algumas escolas ou é de maneira geral? Porque, modéstia à parte, eu tenho visto escolas bonitinhas, Bonitas. com carteiras arrumadinhas. É que nós temos ido nas escolas municipais, não é? Nas escolas são municipais ensino e para as fundamental. escolas estaduais. Agora, nas estaduais Então, a minha visão ela está do professor pontuada nas gestões municipais. Então, eu retiro aqui o que eu disse. O que eu tenho visto são escolas bem cuidadas Sim. e UBSs bem cuidadas. Não só em Osasco, como em toda a região, que eu, como transmissor da palavra da região COS, tenho visto. Então, quer dizer que os municípios estão tracionando de baixo para cima melhor qualidade de ensino e saúde? Não, melhor qualidade de Ainda não chegamos atendimento. lá? Ah, tá. Certo? De estrutura. Não necessariamente de Primeiro, conteúdo. primeiro, a Perfeito. valorização do professor. Olha, nós ainda talvez tenhamos que lutar muito para que essa valorização realmente aconteça. Perfeito. E quando nós falamos em educação, temos que falar de uma forma mais integral, porque uma criança sai do fundamental e vai para o ensino Médio. médio.
E o que ele encontra não é a mesma coisa que ele tinha nas escolas municipais. E quando eu digo não é a mesma coisa, por exemplo, a escola municipal dá uniforme. Aqui tem uma outra ignorância minha. Uma merenda. A responsabilidade do município é só do ensino fundamental? Fundamental. Passou daí, passa a ser responsabilidade do Estado? Isto. Então, e o que acontece? Alguns municípios só dão o ensino fundamental 1, que é até o 5º ano. Uhum. E do 5º ano para frente, ele vai para a escola estadual. Só para você ter um retorno imediato da desvalorização do professor, neste tempo de pandemia, os professores comprometidos com o aprendizado dos seus alunos, eles se viravam nos 31 e muito mais, para fazer com que o seu aluno, pelo menos, tivesse um contato com o aprendizado. Um contato com o aprendizado. Aquela história que a gente viu, que rodou o mundo, de uma professora que ia de casa em casa levar a apostilinha para os seus alunos, isso realmente aconteceu e muito mais. Só que o que a gente percebeu no retorno das aulas presenciais, que o tempo que o professor trabalhou virtualmente não seria considerado. Você viu que teve paralisação, os sindicatos foram para a luta. Não seria considerado para remuneração profissional do e professor? Para a contagem do tempo. Nossa. Então, como que nós podemos falar em valorização do professor? E veja bem, o professor, hoje, o mínimo que ele precisa ter é pedagogia. Uhum. Então, é diferente de quando eu entrei para a educação, que eu fui com um magistério que correspondia ao ensino médio. Embora o meu magistério, né, que teve até Paulo Freire, que estava voltando do exílio, nos visitando numa feira de ciências, o meu magistério foi tão bom quanto o meu curso de pedagogia. Depois eu fui ser professora de pedagogia e pude perceber a diferença, né, daquilo que eu vi no magistério e na pedagogia. Mas por que eu estou trazendo isso? Um professor de nível superior, o salário dele é uma vergonha. Sim. É uma vergonha. E, veja bem, o professor é aquele que trabalha lá com 30 alunos. E é um multiplicador de conhecimento. 30 alunos, ele sai dali, ele tem que estudar, corrigir. Então, o tempo de trabalho de um professor é diferente. É parte dos bastidores. Mas, olha, essa discussão, isso vai dar... Ela vai longe. Vai longe, dá pano para manga, e a gente já está encaminhando para o finalzinho do programa. Infelizmente, para nós, está uma delícia, de verdade. Está um bate-papo gostoso. Mas, assim, no contexto do CIOeste, Amanda, o que Osasco tem feito com os movimentos, seja o movimento negro, seja o movimento LGBTQIA+, seja de igualdade racial, enfim, e de gênero. O que Osasco tem feito para colaborar com o consórcio CIOeste? Eu acho que é importante a gente registrar. Bom, as discussões acerca da questão de identidade de gênero e diversidade têm se aprofundado através da Secretaria da Mulher e outros municípios, para que seja construído, por exemplo, a casa de acolhimento, né, Lê? Casa de acolhimento. Casa de passagem da mulher vítima de violência. Também lá no CIOeste. Exato, né? É a casa de passagem. Isso. É uma casa de passagem que precisa ter um olhar
extremamente seguro, acolhedor, para que aquela mulher que hoje sofre, que é vítima de violência, que sofreu um atentado, violência psicológica, enfim, todas as formas de violência, possam entender que a estrutura está aqui para recebê-la e de que ela tem uma nova oportunidade de vida e que nós temos condição de direcionar ela para esse momento. Porque a gente sabe que na pandemia, e não é um recorte só da pandemia, acho que ao longo do tempo, Amaral, aumentou muito o índice de violência contra a mulher. E isso é um fato, é um cenário que nós precisamos deixar em evidência, porque a sociedade precisa entender que essa linha tênue entre um motivo, né, que está na cabeça do agressor e que esse motivo faz com que hoje ele assassine, ele agrida aquela mulher, como aconteceu, acabou de passar na TV, né? O cara que bateu o carro e depois saiu com uma barra de ferro e ainda para continuar agredindo. E ainda o delegado queria ouvi-lo para entender o que aconteceu. Gente, foi pelo amor de Deus. Queria achar o motivo? Qual é o motivo, entende? Real, se não o ato que aconteceu. Sim. Mas, para além disso, tem outras formas de violência. Então, como que nós, numa rede de conexão intermunicipal, estamos trabalhando hoje essas políticas de fortalecimento da mulher? Ter um olhar clínico para a mãe solo é extremamente importante também. A maioria negra. A maioria de mulheres mães solo são negras. Então, como que os municípios, através do CIOeste, está se articulando para criar políticas públicas que fortaleçam, valorizem, que contribuem para aquela mãe voltar para o mercado de trabalho? Porque a verdade é que se ela é uma mãe solo e que na pandemia a criança estava em casa, como é que ela fez para trabalhar? Não é verdade? Os programas que estão dando certo hoje em Osasco, como o Nosso Futuro, por exemplo, que é um programa de repasse de renda para que consiga segurar, para que consiga fortalecer essa criança no ambiente escolar e fortaleça aquela família para que ela tenha uma condição de uma bolsa, um recurso financeiro, para que ela consiga comprar seus itens mínimos em casa, gás, alimento. Além da segurança alimentar. Além da segurança alimentar. Como que isso está impactando hoje nos municípios? Essas discussões estão sendo todas levadas para dentro do CIOeste, para que os outros municípios entendam. Está dando certo para um, pode dar certo para outro. Muitas vezes a gente não precisa inventar a roda. A gente pode replicar as práticas que estão dando resultado positivo. Sim. E aí, se Osasco, na questão do recorte da igualdade racial, está caminhando de modo muito humilde, com as pautas e escutando o que o movimento social tem para agregar para nós, porque é uma visão muito importante que está acontecendo na ponta. Barueri hoje tem um movimento muito bacana da Unegro, que também está sendo restaurado aqui em Osasco, através dos representantes hoje, que é a Janaína, o Binho, o doutor Alfeu. Eles estão reconstruindo o movimento aqui no município. E quais os outros que a gente precisa também se conectar e ter uma interlocução através do CIOeste? Porque a verdade, gente, é que os caminhos, eles se convergem. A gente precisa utilizar esses espaços para construir a política pública. Não para romper, não é um espaço de rompimento dos organismos. O SOS Racismo, eu acho que nós estamos, né, com uma CEPIR que realmente veio para mudar, veio para fortalecer as políticas de combate ao racismo e todas as xenofobias. Então, Amanda, com o GT, né, as pessoas que estão na CEPIR, traz para nós novas luzes as nossas lutas. Primeiro, ela tem muita sorte, porque todas as pessoas do GT são pessoas com competência. Porque nós sabemos que um gestor em uma secretaria, ele precisa de uma boa assessoria, ele não precisa saber de tudo. Assim como um vereador, assim como um prefeito. Se cercar de bons assessores. Se cercar. E eu acredito, pelo menos, pela pouca experiência que eu tenho de convivência aqui na secretaria, mas que na CEPIR tem a melhor assessoria. Porque com todas as pessoas com as quais a gente conversa, elas têm expertise, elas não são pessoas que, eu estou aqui, não sei por quê. Ocupando um cargo. Gente, olha, infelizmente nós estamos chegando já no finalzinho do programa, não vai ficar por aqui, nós temos que fazer mais.
Não, e outra, viu, Vera? Você falou aqui, eu falei numa mesa redonda, não, é uma roda de conversa. Eu acho que nós temos que promover, e eu estou disposto, Amanda, vamos fazer junto, chamar o Salomão, chamar o movimento, fazer uma roda de conversa de vez em quando aqui na TV Osasco, também na TV SOS, aproveitar, você que está nos assistindo, se você gostou, entra lá no YouTube, tem o YouTube TV SOS, se inscreva no canal, tem muitas pautas lá, muitos minutos SOS que estão abordando exatamente todos os GTs de trabalho do COS, inclusive o GT de igualdade, de promoção e igualdade racial e muitas outras coisas. Entra lá, curta, compartilhe e nos dê sua opinião. Agora é com você, Amaral. Eu vou pedir para que vocês digam tchau, porque o nosso tempo já se esgotou. Breve despedida. Amanda. Bom, ressaltar que o trabalho do Rogério Lins é o que tem permitido que nós possamos construir realmente um desenvolvimento de uma pauta tão importante aqui para Osasco. Os movimentos, eles são parte intrínseca disso, então ter a sociedade civil para nós é algo essencial e de suma importância, senão a gente não consegue avançar. E a secretaria é, sim, composta por uma equipe incrível, porque está aqui a Alexandra e a doutora Elisa, são duas pessoas aí que têm uma expertise muito bacana e profunda, para que a gente consiga avançar no que precisa e atender a municipalidade, porque nós acordamos todos os dias para entregar o melhor para o munícipe. Esse é o nosso objetivo. Dia 1º tem o evento no Parque Chico Mendes, todos estão convidados às 10 horas da manhã, lá no Varandão. É um evento em fortalecimento à população indígena aqui de Osasco e todos os outros municípios convidados. E quem quiser participar do GT de combate ao racismo, é só procurar a Secretaria de Igualdade Racial. Nosso Instagram é importante seguir, Cepir Osasco, todas as informações estão lá. E como sempre, muito grata a vocês e com muito carinho a Vera, que é uma pessoa que eu gosto e respeito demais em toda essa história. Obrigado, Amanda. Vera? É muito bom estar aqui representando o Conselho, né, o COMPIR, que é o Conselho da Promoção da Igualdade Racial no nosso município, e que tem como principal objetivo apontar para a gestão municipal as nossas demandas. Então, que a gente possa continuar essa conversa, porque o racismo está aí. E a gente que sente, sabe e precisamos falar. O Paulo falou, a gente precisa se comunicar. Isso mesmo. Muito obrigada. O TV SOS vai ficando por aqui, lembrando a você que esta passagem aqui nesse planeta chamado Terra, ela é bastante temporal. E o ser que habita cada um dos que você conhece, independente de cor, raça, sexo, qualquer outra coisa, é um espírito igual ao seu, caminhando para a evolução, seja lá qual for a sua fé. Então olhe com melhores olhos, com mais carinho, para este tipo de atitude que você vem erroneamente tomando e às vezes nem sabe. Então procure se informar mais, saber o que realmente é uma igualdade racial, uma igualdade social, para que você possa sair deste planeta melhor do que você entrou. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Nossa, que Até mais, gente.